Fala, investidores, tudo bem com vocês? Investidor consciente por aqui. Pessoal, hoje nós vamos estudar algo bem interessante com relação às escolhas de dividendos que fazemos. Sabemos que nós somos induzidos a fazer escolhas por apenas um yield alto. A gente não acaba não avaliando outros critérios que são essenciais para a continuidade e a manutenção do pagamento desses dividendos. Por esse motivo, resolvi gravar esse conteúdo para você, onde aqui eu vou trazer para você alguns critérios que são extremamente importantes você olhar antes de comprar, antes de adquirir aquele ativo, colocar em seu portfólio. Então, assim, às vezes parece muito complexo você escolher um ativo que paga dividendos, escolher um ativo ali que vai manter a consistência desses dividendos, de preferência dividendos crescentes, mas existem esses ativos, só que você precisa procurar e precisa estudar para que você aplique esses critérios que são extremamente relevantes para que você compre um ativo e você perceba que essa renda de fluxo crescente, ela vem acontecendo naturalmente. Ou seja, resumindo, pessoal, não basta comprar somente a empresa que paga dividendos. Você precisa ter uma empresa considerada uma empresa de dividendos de qualidade. Então, hoje eu vou dizer para você o passo a passo, como você deve fazer para você selecionar esse ativo. Vou trazer aqui duas empresas para estudo e você pode utilizar esse critério para qualquer ação que você for analisar. E nós vamos analisar alguns critérios que sustentam esses dividendos que são distribuídos. E não apenas isso, é importante que se diga, quando você se torna investidor de bolsa de valores, você escolhe comprar algumas ações, a gente não vai pensar somente nessa remuneração, né? Ela é muito importante. A gente gosta de dividendos, a gente tem o objetivo de ter uma quantidade específica de ações que pague bons dividendos, que esse dividendo seja crescente, só que a empresa ela paga mais que isso, ela vai te gerar outras fontes de renda e além de qualquer situação, você vai precisar saber de onde está vindo esses dividendos, se esses pagamentos são sustentáveis ou não. Então, se eles são de fato seguros. Você não vai escolher uma empresa ou outra apenas olhando o yield. Às vezes você pode ser seduzido por um yield de 30%, 40%, 50%, mas o que você precisa saber é se há segurança nesse pagamento, se há de fato condições financeiras fundamentais para que esses pagamentos sejam honrados e que eles sejam crescentes. A gente sabe que existem alguns critérios fundamentais que vai nos trazer essas respostas antecipadamente, ok? Então vamos começar aqui o estudo. Existem algumas armadilhas que nós investidores a gente costuma cair nelas. E é muito comum, eu me incluo aqui, porque a gente acaba aprendendo com esses erros e a gente precisa entender que é muito comum. Então, hoje nós vamos trocar esses erros por escolhas melhores. Quais são esses três erros mais comuns que investidor iniciante começa? Um deles é buscar altos dividendos. Então, quando você olha somente isso, você está correndo um sério risco de você escolher uma empresa que não vai ter um dividendo sustentável, uma empresa que pode ter redução de dividendos, até mesmo corte dos dividendos, porque provavelmente você pode estar escolhendo uma empresa de um segmento ruim, uma empresa que ela não está tendo lucro operacional, ela não está tendo fluxo de caixa, e esses dividendos não serão sustentáveis. Então você não pode olhar somente esse item. Você precisa olhar outros critérios, outros indicadores de eficiência da empresa, para que você entenda que de fato esses dividendos serão sustentáveis ou não, e não olhar somente dividendo alto, ok? Ignorar a qualidade do negócio é outro erro muito comum que a gente comete, porque a gente vai ver, geralmente vemos cotação e vemos o yield alto, que é o primeiro erro comum que eu acabei de comentar com você. E a gente ignora a qualidade do negócio. O que está sendo vendido, onde esse negócio foi inserido. Então, existem várias maneiras de você avaliar a qualidade daquele negócio, né? O terceiro item
que as pessoas, infelizmente, cometem muito é comprar a empresa perto de cortar dividendos. A gente percebe empresas que o lucro está se deteriorando, a gente percebe que ela está pagando dividendos usando o caixa que tem, ela não tem um resultado operacional eficiente, crescente, ela tem, às vezes, um resultado financeiro porque tem um caixa robusto, mas aí ela começa a tirar esse dinheiro do caixa e continua pagando os dividendos. Então, isso provavelmente não se sustenta por muito tempo. Então, são os três erros muito comuns entre investidores iniciantes. Então, vamos lá, vamos tentar agora, vou explicar para você agora três itens essenciais para que você precise observar antes de você comprar uma empresa que paga dividendos. Então, você precisa olhar se tem dividendos crescentes. Logicamente, se uma empresa paga dividendos crescentes há anos, você vai avaliar essa empresa, ela tem um motivo, um fato gerador que justifique pagar esses dividendos crescentes. Às vezes ela tem um lucro crescente, uma receita crescente, um resultado operacional crescente, uma dívida muito bem administrada. Então, tudo isso sustenta ela a fazer, de fato, esses pagamentos. A gente vê muito isso acontecer em empresa americana, mas nós temos empresa brasileira também, bastante empresas brasileiras que estão se enquadrando nesse perfil também. Outra questão que você precisa observar, que é muito bom, fluxo de caixa crescente. Então, quanto do lucro líquido é convertido para o caixa? E tem muitas empresas que têm esse fluxo de caixa crescente, inclusive eu vou te mostrar duas hoje aqui do Brasil. E o terceiro item é a empresa que aumenta o pagamento por décadas. A inflação, ela acaba corroendo o nosso custo de capital, o nosso dinheiro. Então, nós precisamos escolher empresas que nos proteja dessa inflação. Quando você encontra uma empresa que ela geralmente ela paga dividendos crescentes há anos, nós temos aqui várias empresas, nós temos no Brasil, nos Estados Unidos, inclusive na carteira simulada do canal, nós temos a Team Price, ela paga dividendos crescentes há 42 anos, a Devco paga dividendos crescentes há 30 anos. E nos Estados Unidos tem empresa que paga dividendos crescentes há 200 anos. Então a gente tem opções, só que você precisa estudar e buscar essas empresas. E às vezes a empresa continua pagando esse dividendo crescente, apresentando bons resultados, e a cotação cai, onde apresenta uma oportunidade de você fazer uma alocação de capital com a margem de segurança muito boa, coisas que são bastante ignoradas. Então, isso você precisa verificar. Então, nós temos aqui 3 erros e 3 acertos, que você precisa observar, que está aqui nesse slide para você. Bom, nós vamos falar hoje empresa elite, nós vamos buscar dividendos elite, né? Como que isso funciona? Uma empresa elite não é aquela que paga mais. Aqui já é um ponto de atenção. É aquela que cresce e sustenta dividendos por década. E aqui eu vou te apresentar 5 critérios. Aqui eu tenho aqui, por exemplo, acabei de dizer para vocês, aumenta dividendo todos os anos de forma consistente, possui fluxo de caixa livre crescente, mantém baixa distribuição do fluxo de caixa. Eu vou te ensinar como você vai fazer esse cálculo, onde você vai buscar esses dados. Alta rentabilidade e dívida controlada. Então, quais são esses itens que vamos avaliar? Então, o primeiro critério que nós temos aqui é o fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre, eu venho falando dele bastante, ele é extremamente relevante, porque é um fluxo financeiro que ele se torna líquido após o pagamento de dívidas e investimento. Ele fica livre para que possa fazer novos investimentos no futuro ou para que a empresa pegue esse recurso e destine como dividendos para você. É um fluxo de caixa livre. Todos os compromissos da empresa, o que ela precisa, já está muito bem resolvido. Então, sobrou esse fluxo de caixa livre. Então, a empresa que tem fluxo de caixa livre, recorrente, crescente, ela já tem uma vantagem competitiva importante, porque a maioria não consegue ter. E hoje você vai conhecer duas empresas que têm esse fluxo de caixa livre crescente brasileiras. Então, nós temos aqui, qual seria esse cálculo? Nós pegaríamos ali os dividendos e dividiríamos pelo fluxo de caixa livre, buscando ali, por exemplo, 50% desse fluxo de caixa livre, ele é distribuído na forma de dividendos e sobra 50% para que a empresa possa continuar
operacionalizando sem a necessidade de recorrer a empréstimo ou um outro meio para ter recurso para continuar as suas operações. Então, isso aqui traz uma sustentabilidade dos dividendos e, consequentemente, uma empresa bem consistente, uma empresa com a vantagem competitiva no mercado. Então, nós temos aqui, ó, a empresa está distribuindo dinheiro demais? É uma pergunta que você deve fazer. Agora, veja bem, às vezes acontece da empresa fazer uma distribuição maior, mas não é algo recorrente, foi algo ali não recorrente, né? Então, aí você vai pegar uma média dos últimos 5 anos, que a gente faz aqui do preço teto e tudo mais, e a gente vai perceber que sempre vai ter uma média ali que ela paga anualmente. E diante dessa média, a gente vai perceber esse crescimento. Eu vou mostrar para você onde você colhe essa informação também. Então, o primeiro passo, pessoal, se a gente pegar uma empresa ali que está distribuindo acima de 90%, a gente tem um risco de corte. Por quê? Sobra 10% em caixa. Então, assim, sobra muito pouco. Então, a gente tem que buscar, lógico que tem empresas que são consolidadas, empresas que já têm uma previsibilidade de receita já muito bem definida, que é a empresa no setor de energia e outras, mas você sempre olha esses critérios e aprofunda nesse estudo aqui. Continuando aqui, nós vamos para o segundo critério aqui. O segundo critério, pessoal, é o crescimento dos dividendos. Então, nós temos aqui, por exemplo, a gente vai analisar o crescimento de dividendos dos últimos 5 anos para identificar se ele é crescente ou não. Então, se nós temos aqui um dividendo acima de 8% ao ano, já é considerado um dividendo excelente. Entre 5 e 8 é bom. Abaixo de 5 já é fraco, porque é um dividendo que ele paga muito abaixo, principalmente considerando aqui no Brasil, distribui muito pouco. Então, a gente tem que verificar se tem esse crescimento, se tem, no mínimo, a gente gosta de buscar no mínimo 6%. Aqui no estudo está mostrando 8%, mas se tiver entre 6% e 8%, está ótimo. E ali a gente faz um cálculo, a gente busca um preço teto, a gente continua comprando. Aqui nós temos aqui, a primeira empresa de estudo, nós temos aqui a Fleury, setor de saúde, né? Então, a Fleury, nós temos aqui essa linha amarela, por exemplo, que é o estudo que a gente orientou você do primeiro critério, que você vai pegar os dividendos e dividir pelo fluxo de caixa livre, e a gente entende que se ela distribuir um percentual ali, vai ser bem interessante que ela tem essa sustentabilidade. Veja que aqui, ó, nós temos aqui essa linha amarela, a gente percebe que ela tem um fluxo de caixa livre crescente, né? E a linha azul, ela também tem um dividendo crescente e está bem distante desse fluxo de caixa livre. Então, a gente entende, de acordo com esse estudo, que há uma margem de segurança aqui que traz uma consistência, uma segurança nesse pagamento desses dividendos. Inclusive, nós tivemos um crescimento aqui não tão alto assim, igual a gente vai verificar em outros projetos, mas um dividendo aqui no acumulado de 31% de dividendos crescentes e no ano a ano 3,4%. Então, ela já não preenche o critério de mínimo 6%, mas ela tem tudo para, caso ela queira distribuir um pouquinho a mais, ela consiga. Então, ela tem ali uma margem para aumentar essa distribuição, ok? Então, a gente consegue perceber, por exemplo, aqui nesse estudo, que se a gente fazer essa divisão e a gente buscar, em 2017, ela distribuiu 129% do seu fluxo de caixa livre. Então, ela distribuiu bem além do que ela tinha disponível. Depois foi caindo para 77%, perceba que ela já vai regulando ali, né? E ela subiu pouco o seu dividendo, então já é mais uma empresa de crescimento também. Mas, atualmente, ela está distribuindo somente 36% do seu fluxo de caixa livre. E ela continua crescendo o seu fluxo de caixa livre. Provavelmente é uma empresa que está investindo muito no seu projeto, que ela consegue automaticamente gerar outro tipo de retorno para você, como, por exemplo, ela pode fazer uma recompra, ela tem crescimento de lucro operacional, lucro por ação. Então, ela gera o resultado contábil para você, além dos dividendos. Essa é a Fleury. E isso traz também uma segurança. Então, o que você percebe? Enquanto os dividendos por ação cresceram apenas 31,6%, que não é ruim, já é positivo, o fluxo de caixa ali por ação cresceu 383%. Então, ela preencheu muito bem esse critério com relação ao crescimento de fluxo de caixa e uma sustentabilidade no pagamento dos dividendos, mesmo sendo pouco, que a maioria não concorda, mas você tá buscando uma empresa que te oferece um crescimento através de outros ganhos e também ela consegue te remunerar ainda. E em algum momento ela pode criar uma estabilidade melhor
e pode aumentar esse dividendo, porque a gente percebe que ela tem essa boa gestão de fluxo de caixa. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui a Cury, setor de a construtora, né, ela já tem aqui um fluxo de caixa livre crescente, só que nós temos uma distorção aqui nesse período, né, 2025 e agora atualmente. Então, ela antecipou o seu fluxo de caixa, ela distribuiu bastante dividendos, ficando ali acima. Então, ela teve um crescimento de 84% do seu fluxo de caixa, ela teve uma média anual de quase 8% de crescimento de fluxo de caixa livre, e ela teve 878% de crescimento de dividendos no acumulado, uma média de 54%. Então, aqui eu vou trazer, agora eu vou trazer uma planilha para você que mostra um certo risco aqui nessa distribuição, mas geralmente isso aqui é o que eu acabei de dizer para vocês. É algo que não é recorrente, a gente não está vendo isso aqui acontecer no passado, nós estamos falando de 2017 até os dias atuais. Então existe uma distorção. Quando tem essa distorção, tende a normalizar no futuro. Aí geralmente ali vai normalizando o pagamento desses dividendos, ficando abaixo desse fluxo de caixa livre aqui. E nós temos aqui, se a gente pegar historicamente, é o oposto, né? No caso da Fleury, começou uma proporcionalidade de 129%, no caso da Cura, ela começou com 40% de distribuição do seu fluxo de caixa, e atualmente ela está, os 2 últimos anos aqui, ela está distribuindo 163% do seu fluxo de caixa, então ela antecipou muito fluxo de caixa. Isso aqui é importante, você comprou há tempos, está tranquilo, mas só que você precisa entender que isso aqui naturalmente não vai ser sustentável. Então, é uma excelente empresa, sem dúvida, mas você precisa entender isso aqui. Então, os dividendos estão crescendo mais rápido que a geração de caixa. Para o investidor focar em dividendos sustentáveis, isso merece uma investigação. Então, você vai tentar entender. Às vezes, tem distribuição de dividendos que ele provém de um negócio também não recorrente. Às vezes, a empresa fez um negócio ali, ela resolveu pegar esse dinheiro que entrou em caixa e distribuir em dividendos. Então, aí você vai sair dessa esfera aqui, você vai estudar o relatório da empresa, tentar entender o que de fato aconteceu. O segundo item que nós mencionamos aqui, crescimento dos dividendos, nós já estamos falando dele aqui, que a gente está percebendo esse crescimento, e nós vamos para o terceiro item aqui, ó, que é o ROIC. O ROIC é o retorno sobre o capital investido. É outro indicador de eficiência que nós precisamos analisar. Um ROIC acima de 20% ao ano é considerado uma empresa elite. Entre 15% a 20%, muito boa, empresa com retorno excepcional sobre o capital investido. Então, a gente vai avaliar, né, qual empresa que preenche esses critérios. A empresa que gera muito lucro, sem precisar de muito capital, o ROIC mede a eficiência real do negócio. Então, se ela, por exemplo, ela tem ali 20% do seu ROIC, do seu retorno sobre capital investido, é uma empresa que começa a apresentar uma vantagem competitiva também. Ela não necessita de capital de terceiro e, consequentemente, você vai perceber que outros braços dela, outros indicadores de eficiência, correlacionam com o ROIC, do ROIC aqui da Fleury. Então, nesse gráfico aqui, né, você vai perceber o ROIC e a dívida. Nós vamos buscar uma dívida controlada também, que é o quarto item, ali, o quarto critério que eu vou falar com vocês. Veja que nós temos em linha azul, nós temos aqui o retorno sobre capital investido. Ele está lateralizado, batendo 9, 10 ponto alguma coisa, 9. Você vai perceber uma correlação dessa lateralização também com a cotação da empresa. Você vai perceber que existe algo correlacionado entre a Cury e a Fleury também. E nós, automaticamente, a gente vai buscar, a gente percebe que a dívida bateu o teto máximo 2,5 EBITDA, 2 vezes EBITDA, né? E ela está 1,7 vezes o EBITDA. A gente está percebendo que a empresa está reduzindo a sua dívida e está mantendo o retorno sobre capital investido estável, porém lateralizado, mas está bem estável. Vamos ver aqui, no caso, a construtora aqui, a Cury, ela já tem o oposto, né? Ela tem um retorno sobre capital investido batendo 34,5%, e nós temos uma dívida negativa. Então, esses dois critérios, sem dúvida, a Cury é melhor. E você vai perceber que a cotação também, ela vai correlacionar com essa eficiência de retorno sobre capital investido, que é o ROIC. Aqui, deixa eu ver, tá.
Aí já já nós vamos para outro critério. Então, nós vimos ali o ROIC das duas empresas. A gente percebeu ali a diferença de uma para a outra, né? O quarto critério é a dívida que eu acabei de mostrar para vocês. A construtora ali, a Cury, está tendo uma dívida negativa, que a gente considera dívida líquida negativa, e a Fleury está reduzindo, administrando a sua dívida. Então, a gente vai avaliar a saúde financeira da empresa, alavancar a sua capacidade de sobreviver em crise. Isso é o que mais importa, tá? Então, uma dívida menor do que 2 vezes é excelente, maior entre 2 e 3 é aceitável, máximo 3, a gente sempre fala isso para vocês, acima de 4, a gente já coloca a empresa ali no radar de atenção especial. Aí você vai fazer o quê? Você vai tirar do seu portfólio? Não, você vai administrar e gerenciar o risco, ok? O quinto critério aqui é o crescimento do fluxo de caixa livre. Então, é excelente. O fluxo de caixa livre cresce com força, garantindo dividendos sustentáveis e espaço para aumento de pagamentos. É o que eu falei para vocês no início. Então, a gente vai pegar uma empresa sustentável, que tenha crescimento acima de 10 de preferência, que a gente percebe uma sustentabilidade, principalmente quando a gente vê uma empresa que paga 50% do seu fluxo de caixa, a gente consegue perceber essa segurança nos dividendos, tá bom? E a gente consegue ver as duas empresas aqui com esse fluxo de caixa livre. Por exemplo, a Cury aqui, ó, ela tem um fluxo de caixa livre crescente muito bom. A gente percebe que agora deu uma distanciada muito boa em 2025 e trazendo uma média de 29%, o acumulado 686% de fluxo de caixa livre crescente. E, consequentemente, a gente percebe a Fleury também no acumulado 673, ano a ano, crescimento de 28%. Deu uma quedinha agora, mas tem um fluxo de caixa crescente. Então, as duas empresas, nesse quesito, é excelente, tá, pessoal? E vamos verificar agora aqui deixa eu ver se eu tenho outro critério aqui. Então, um resumo aqui rapidinho, para a gente continuar ali. Aí eu vou fazer um resumo final para você, trazendo algumas ponderações, depois eu vou mostrar o gráfico e finalizar o estudo para você, ok? Vai ser um pouco demorado, porém, é um estudo que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais. Então, aplica os 5 critérios para filtrar a empresa elite, dividendos, mercado financeiro, use essa tabela. Então, o que acontece? Nós vamos usar uma tabela agora que vai ser bem interessante para você. Muito bem, pessoal. Aqui eu tenho um quadro que eu providenciei para vocês para a gente colocar em prática esses critérios de forma mais prática aqui, né? Por exemplo, então nós vamos pegar aqui, nós vamos trabalhar agora com a Fleury, tá? E nós vamos buscar aqui uma empresa que paga menos que 50% do seu fluxo de caixa livre. Então, nós vamos pegar a Fleury aqui. A Fleury hoje ela está pagando a média de 36% do seu fluxo de caixa livre dos dividendos por ações ali. Então, ela é considerada uma empresa elite, quando o caixa é usado em dividendos, no caso. Ela tem um crescimento nos últimos 5 anos de 11,73%. Nós vamos buscar uma empresa que cresça acima de 10%, conforme nós estabelecemos esse critério. Nesse segundo critério, é considerada uma empresa elite. No terceiro critério, nós vamos buscar a empresa que tem um ROIC com crescimento de 10%, no mínimo 15%, ela tem um crescimento de 10%. Então, colocamos aqui um ponto de atenção, que é uma cautela nesse ROIC. Igual eu disse para vocês, o ROIC dela está lateralizado, porém fica entre 9 e 10, 10,3. Você vai perceber que existe uma correlação na cotação que eu vou mostrar para você. Na questão da dívida, tem uma dívida de 1,7, a gente busca empresas com dívida 2 vezes, abaixo de 2 vezes o EBITDA, então ela passou nesse critério. E, por último, nós temos aqui um crescimento nos últimos 5 anos do fluxo de caixa livre, ela cresceu 383%. Então, ela passou em todos esses critérios aqui, apenas essa observação do ROIC. Quando buscamos a Cury, ela passou em todos, o primeiro critério ela não passou, mas por conta daquela distorção dos dividendos que eu mostrei para você, que deu 163%, então é considerado como um risco, porque você precisa entender que aquilo ali não vai ser sustentável. Então, a gente tem que verificar o fato que gerou aquele dividendo extraordinário. Então, pode ter sido uma antecipação de fluxo de caixa que não vai ser recorrente, ok? Nós temos aqui um crescimento de dividendos aqui de 57%, tá? Crescimento anual composto de dividendos. Nós tivemos um ROIC de 34%, que classificou ela como elite. Nós temos uma dívida negativa
classificou ela como elite, e nós temos aqui um crescimento de fluxo de caixa livre de 383%. Então, o que acontece? Essa empresa ela mostra claramente uma vantagem competitiva entre os seus pares, né? Então, é uma empresa que ela vem gerando bastante retorno para o investidor. Agora, vou adentrar um pouco mais, por exemplo, aqui, ó, nós vamos pegar aqui e trazer um resumão para você rápido, para você recapitular e para a gente tirar algumas dúvidas aqui. Logicamente, vai surgir outras dúvidas, você vai deixar aqui no comentário se você já cometeu alguns erros fazendo escolha de empresas que cortou dividendos, ou se você não avaliava dessa forma, se esse conteúdo foi agregador para você ou não. Então, nós temos aqui o fluxo de caixa livre, é um resumo do critério que nós estamos usando. O dinheiro é o dinheiro que sobra após investimentos, dividendos por ação, é a remuneração ao acionista, dívida líquida dividida pelo EBIT, alavancagem financeira, e nós estamos avaliando o retorno do seu capital investido. Então, pegando em uma imagem, vai apresentar para a gente tudo aquilo que estudamos aqui agora. Quando a gente vê aqui a cura, a gente percebe, por exemplo, um fluxo de caixa livre crescente, que é representado por essas barras azul aqui. Nós temos ali o crescimento de dividendos, nós temos um crescimento acima do fluxo de caixa livre. Nós temos aqui uma dívida bem controlada, uma dívida líquida negativa, e por fim nós temos um retorno sobre o capital investido, representado por essa linha verde, 33,5%. Então é uma empresa muito consistente, operacionalmente falando, é uma empresa bem interessante. Quando a gente vê a Fleury, a gente percebe o quê, pessoal? Nós percebemos que tem um fluxo de caixa livre também crescente, tem essa correção aqui, essa atualização. Ela tem ali, por exemplo, dividendos também distribuído aqui abaixo do fluxo de caixa livre, aqui bem seguro, vamos dizer assim. Nós temos uma dívida pelo EBITDA reduzindo, e nós temos um retorno sobre capital investido também lateralizado ali, como eu disse para vocês, 9, 10 ponto alguma coisa. Então, o que acontece? Com isso, aqui nós percebemos que a Cury ela se destaca em todos os critérios. Não quer dizer que a Fleury é uma empresa ruim, longe disso. É apenas um critério que eu estou analisando. Você vai ter que analisar outros critérios que a gente considera relevante também, que a gente faz uma análise completa aqui para você. Então, no fluxo de caixa livre, daríamos aqui uma 4 estrelas para a Fleury, porque também tem um crescimento de fluxo de caixa, porém, a Cury tem um fluxo de caixa maior. Dividendos, da mesma forma, dívida também, a Cury tem uma dívida líquida negativa, o ROIC, que é o retorno do seu capital investido, 5 estrelas para a Cury, crescimento e eficiência. Mas não só isso, pessoal. Vamos entrar aqui e fazer uma análise comparativa agora das duas empresas. Por exemplo, o fluxo de caixa livre da Fleury é de 70,7 milhões em 2017 para 341 milhões em 2025, um crescimento de 393%. Então, teve um crescimento bem relevante. No critério de dívida, dividendos, corrigindo, a gente percebe que 2017 pagou 30 centavos, 2025 pagou 20. Então, nós tivemos uma redução de dividendos aqui, não teve um crescimento consistente. Com relação à dívida, 2017 ela estava com a dívida 0,3 vezes o EBITDA, 2023 passou para 2,5 vezes o EBITDA, 2025 1,7 vezes o EBITDA. Então a empresa ficou muito alavancada, mais do que no passado. Crescimento financiado parcialmente por dívida, índice seria ideal de 1 vez EBITDA, alguma coisa assim. Então isso também é um ponto de atenção. No caso aqui do ROIC, em 2017 era um ROIC de 14, 2025 foi para 10, então nós tivemos uma queda nesse ROIC. Então, às vezes você percebe que a cotação não sai do lugar, fica lateralizada, talvez isso aqui responda, justifique essa lateralização. Conclusão, nós tivemos um crescimento eficiente de fluxo de caixa, dívida por EBITDA cresceu, dividendos caíram e o ROIC também caiu. Quando a gente passa para a Cury, a gente percebe que o fluxo de caixa livre saiu de 27 milhões em 2017 para 130 em 2025 e 163 milhões estimado para 2026. Então, nós tivemos aqui um crescimento de quase 500%. Os dividendos saíram de 10 centavos, 2018, 2025, 70 centavos, 2026, 50 centavos. Crescimento total de 609%, uma média de 42% ao ano.
Nós tivemos aqui, no caso da dívida, em 2017 uma dívida estava positiva, 2020 ficou negativa, 2025 ficou também negativa. Então nós tivemos o quê? Crescimento financiado com geração de caixa próprio, sem depender de dívida. Isso amplia a resiliência do cenário de juros alto. Mesmo com juro alto, a empresa conseguindo gerir muito bem seu negócio. O ROIC cresceu de 23 em 2018 para 33 em 2025. Então, um crescimento de 137%. Conclusão, a Cury, crescimento de fluxo de caixa, dívida, dividendos crescente, caixa líquido praticamente sem dívida e um ROIC excepcional. Aqui a conclusão, o resumo final, no caso aqui da Fleury, a gente percebe cresce com lentidão, ROIC caiu, né, no caso, e dividendos perderam força. No caso da Cury, crescimento de caixa, caixa líquido e ROIC excepcional. A conclusão que a gente chega é o seguinte: a Cury é superior operacionalmente falando, e dividendos crescentes e ROIC, e nós temos ali a Fleury, maior previsibilidade de demanda ao longo do ciclo econômico, ok? Cury mais cíclica e sensível à taxa de juros, mesmo assim ela conseguiu gerir muito bem o seu negócio. Ambas têm espaço em carteira diversificada e bem estruturada. Então, essa estrutura também é muito importante. Né? Vou adentrar no gráfico agora. Nós temos um gráfico da Cury, por exemplo, é esse gráfico que vocês estão vendo, essa linha amarela é o lucro líquido. Veja como a cotação acompanhou. É o que eu falei para vocês. Então, quando você consegue bater o olho no gráfico, eu gosto muito de olhar gráfico exatamente por isso. Eu tenho respostas rápidas. A gente consegue perceber que esse gráfico, essa cotação é reflexo de tudo isso que eu falei para vocês agora, desse resultado operacional, dessa eficiência que a empresa vem apresentando. Então, nós temos o ouro de crescimento, cotação em sincronia com o lucro da empresa. É o que a gente percebe que está, de fato, acontecendo aqui. Então, nós temos ali, ponto de origem, início do ciclo de alta de correção, 2021. Nós tivemos aqui o início de alta, veja que ela ficou lateralizada, depois ela foi. Lucro líquido atinge a máxima histórica de 1,6 bi. Nós temos aqui um lucro lá em cima, está bem acima da cotação. E nós temos aqui uma cotação acompanhando a expansão dos fundamentos passo a passo. Quando a bússola funciona, que é o lucro mais a cotação, investir em Cury nos últimos anos foi surfar uma onda de realidade operacional e a percepção de mercado caminharam de mãos dadas. Então, o mercado entendeu que a empresa é lucrativa e ela continuou crescendo de forma bem exponencial. Para você ter uma ideia, nós estamos falando aqui de 2022 até o períodos atuais, ela cresceu ali 877%. E agora está tendo essa pequena correção aí, ok? Agora a gente já vê, por exemplo, o caso aqui, a regra clara aqui, o que acontece quando uma empresa atinge o maior lucro da sua história e o mercado corta a sua cotação pela metade. É o caso que nós estamos falando aqui da Fleury. É o que eu falei, estou falando para vocês da lateralização. Por exemplo, quando a gente pega aqui, a gente percebe exatamente isso aqui, a gente percebe uma lateralização, a gente percebe que o lucro líquido dela foi, a cotação não acompanhou esse lucro líquido. É exatamente por aquela questão do ROIC, por outros fatores ali que seguram um pouco a cotação. O mercado consegue perceber isso. Então, quando você olha isso aqui, ó, a gente vê o que? Essa anomalia, né? A gente percebe que a cotação, apesar do desempenho recorde absurdo, a cotação colapsou e permanece estagnada, operando em níveis de pânico passado. Então, a gente percebe que ela teve lucro líquido em queda, porém o lucro se restabeleceu, a empresa foi, e com isso a gente percebe essa simetria que é interessante. Tensão máxima do mercado, o preço parou completamente e responde aos fundamentos, então eu acabei de dizer para você. Ruído, a cotação estagnada 14,70, presa em uma máquina do tempo negociada os mesmos últimos de 2016 e 2018. Então, nós temos aqui uma possibilidade dessa empresa buscar esse lucro líquido que vai gerar um retorno sobre capital investido ali bom, um ganho de capital, vamos dizer assim. E a gente percebe claramente essa questão o lucro líquido supera o choque de 2020, no caso aqui, que aconteceu aqui, essa queda do lucro aqui, conforme vocês estão percebendo, e rompe máxima, tendo ali um lucro de 634 milhões. Só que a cotação não foi, ela continua lateralizada. Que é o quê, pessoal? É uma oportunidade que geralmente se apresenta para que possamos acumular quantidade de ações naquele período. Então, isso é extremamente importante você entender. Bom, o estudo, a finalidade foi esse aqui, trazer para você esse alerta
antes de você for selecionar uma empresa que você considera que tem perfil para fazer parte do seu portfólio, olhe esses critérios. São critérios que você vai olhar a questão de 5, 15 minutos. Talvez esse vídeo demorou muito, mas você tendo o estudo estruturado, você consegue bater o olho e verificar. Então, deixa aqui comentários, se tiver alguma dúvida, alguma questão que eu possa auxiliar você, que a gente, que caso você queira que traga um estudo de uma empresa específica, só deixar aqui no comentário que eu trago para você. Valeu, pessoal? Vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever aí, deixar sua curtida e compartilhar esse conteúdo com mais alguma pessoa que você acha que pode ser relevante, ok? Um abraço, pessoal.